Bem, então nós na primeira hora estivemos a usar matrizes, no fundo, quer as coordenadas da proteína, quer as notas de ICE, mas estivemos a usar as matrizes representadas como listas de listas ou listas de tuplos. Usar matrizes é uma coisa muito comum quando lidamos com dados numéricos, que muitas vezes representamos assim, e existe uma biblioteca, o NumPy, que nós já usámos com o logaritmo, que tem uns objetos que são muito úteis quando nós precisamos de manipular matrizes. Portanto, o que vamos ver agora, nesta segunda hora, não será nenhum elemento novo na linguagem em si, mas será como usar esta biblioteca para fazer estas coisas de uma forma mais prática. E já agora, isso será praticamente agora o resto do semestre. Nós já demos os elementos básicos da linguagem. Portanto, a partir de agora o que vamos ver principalmente são bibliotecas que têm funcionalidades que tornam mais prático fazer certas coisas. Então, esta biblioteca do NumPy tem um objeto específico para representar vetores e matrizes que permite fazer várias coisas como operações com todos os elementos do objeto, indexar por linhas, por colunas, etc., indexar com valores booleanos e assim, e nós vamos ver como podemos usar isso para simplificar o tipo de cálculos que fizemos na aula anterior. Então vamos ver o que é que, qual é o objeto que vamos usar. Existe aqui um objeto que é um array n-dimensional, é ndArray, o nome do objeto no NumPy, que pode ser usado para representar uma matriz de n dimensões. Pode ter uma dimensão, se for um vetor, duas dimensões é a matriz clássica, mas pode ter 3, 4, o que vocês quiserem. E vocês podem criar um objeto desses, ou usando uma função como esta, zeros ou ones, em que vocês dão as dimensões e ela devolve-vos o objeto, a matriz preenchida. Por exemplo, neste caso, eu estou a chamar o zeros do NumPy. Notem que eu fiz ali o import do NumPy e dei-lhe esta alcunha NP. Portanto, fazem import NumPy as NP. Agora, no vosso código, o NP vai referir aquele módulo NumPy. E esta é a forma clássica de usar o NumPy, porque aquele NP dá menos trabalho a escrever e quando se usa, costumamos usar muitas funções, portanto, simplifica a escrita. Se nós usarmos esta função ones, por exemplo, ou a zeros, funcionam da mesma maneira, vai-nos dar uma matriz ou um destes arrays do NumPy com as dimensões que nós especificarmos, todo preenchido com aquele valor. Por exemplo, ones com 5 é um array de uma dimensão com aquele tamanho 5 elementos. Então será um vetor 5 uns. Se dissermos que queremos zeros 5, 5, estão a ver ali um tuplo a indicar o tamanho nas duas dimensões, e está-nos uma matriz com 5 por 5, toda preenchida a zeros. Também podemos criar um destes arrays do NumPy, explicitamente dando-lhe listas, ou listas de listas, ou listas de listas de listas, ou tuplos, como quisermos. Por exemplo, aqui estamos a dar uma lista que tem duas listas como elementos, e elas têm o mesmo número de elementos. Isto vai ser interpretado como cada uma destas listas referindo uma linha da matriz, e a matriz tendo 3 colunas. Portanto, vai-nos devolver este array, que é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, com estes valores. Agora, a vantagem de usar estes objetos em vez de listas é que têm funcionalidades adicionais. Por exemplo, têm aqui, podem ter vários tipos. O array do NumPy assume que é homogéneo, vocês têm sempre o mesmo tipo de valores lá dentro, essa é a maneira melhor de usar. E tem este atributo dtype que diz o tipo de valores que está lá guardado. Por exemplo, neste caso são inteiros, int64 é um inteiro representado com 64 bits. Se vocês usarem os pontos para casas decimais, vão ter o float de 64 lá dentro. Tem também este atributo shape, que é um tuplo com o tamanho que aquele array tem em cada dimensão. Portanto, o atributo shape terá tantos elementos quantas as dimensões do array, 2 no caso de uma matriz, 1 no caso de um vetor, e os valores que vêm lá é o tamanho do vosso array em cada uma dessas dimensões. Por exemplo, aqui, nós estamos a criar um array com a lista 1, 2 como primeira linha, 3, 4 como segunda linha e 5, 6 como terceira linha.
Portanto, isto será uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. E o shape desta matriz diz-nos isso. Tem 3 linhas e 2 colunas. 3 na direção 0, na primeira direção, 2 na direção das colunas. Agora, para que é que queremos estes arrays? Nós podemos fazer operações com os elementos do array que são difundidas, são broadcast por todos os elementos. Por exemplo, criamos esta matriz que tem como primeira linha 1, 2, 3, 4, segunda linha 5, 6, 7, 8 e terceira linha 9, 10, 11, 12. Podemos agora calcular a divisão desta matriz por 2, que é interpretado como dividindo cada elemento desta matriz por 2. E agora dá-nos uma nova matriz com esta operação aplicada a todos. Portanto, se vocês querem fazer contas com os elementos da matriz, não têm de fazer ciclos e fazer elemento a elemento, como teríamos se fosse com listas, mas podemos simplesmente dizer para fazer a conta com todos de uma vez. A mesma coisa com a soma, e isto é mais generalizável. A forma como aquele objeto da matriz vai fazer a difusão da operação por todos os elementos é alinhando pela última dimensão primeiro. Por exemplo, eu posso somar a esta matriz este vetor, ou esta lista, 5, 10, 15, 20. Este só tem uma dimensão com 4 elementos. É uma lista só. A matriz tem 2 dimensões, mas a última dimensão, que é a das colunas, tem 4 elementos também. Portanto, ele vai alinhar isto, cada um destes elementos com a coluna, e vai espalhar, vai difundir isto por todas as linhas. Portanto, o que está a fazer é somar isto à primeira linha, e vamos obter 6, 12, 18, 24. Depois soma isto à segunda linha, e temos 10, 16, 22, 28, e assim por diante. Portanto, desta maneira vocês podem aplicar operações a todas as linhas da matriz, ou a todos os elementos da matriz, ou fazer as combinações, desde que as dimensões encaixem. E lembram-se que o encaixe é sempre feito começando na última dimensão de cada um dos operandos que vocês estão a aplicar. Vocês têm também várias funções no NumPy para fazer operações com matrizes, com arrays de valores. Tem a soma, a média, o desvio padrão, o máximo, o mínimo e assim por diante, tem muitas destas. E quando vocês dão uma matriz destas, se não disserem mais nada, a operação é aplicada elemento a elemento a todos os elementos da matriz. Portanto, isto será a soma de todos os elementos da matriz, será a média de todos os elementos. Notem que eu estou a falar aqui de matriz, mas são arrays de n dimensões, podem ter 3 dimensões, 4, se vocês quiserem. Mas desta maneira, isto é aplicado a todos os elementos. Vocês podem também, opcionalmente, indicar que querem aplicar isto numa direção da vossa matriz. E isso fazem especificando o eixo. O primeiro eixo é o eixo 0, vai na direção das linhas. O segundo eixo, que é o eixo 1, vai na direção das colunas, se tiverem uma matriz de 2 dimensões. Se tiverem uma de 3 dimensões, ainda tem o eixo 2, 3, etc. Portanto, os eixos são as direções nas dimensões do array que vocês têm, começando a 0, como referindo a primeira das dimensões. Então, o que é que isto faz? Se eu fizer o máximo da matriz no eixo 0, o eixo 0 é na direção onde as linhas vão aumentando, é a primeira coordenada, então ele vai calcular o máximo coluna a coluna aqui. Portanto, faz o máximo destes 3, o máximo destes 3 e assim por diante, e vou obter um vetor com 4 elementos com os máximos das colunas todas daquela matriz. Se eu fizer o máximo com o eixo 1 é outra dimensão da matriz, portanto vou crescendo pelas colunas, vai-me dar 3 elementos porque sou o máximo de cada linha. Eu estou a fazer agora, estou a projetar nesta direção. Portanto, desta maneira vocês podem escolher como é que querem aplicar aquelas funções e calcular as médias, as somas, os máximos, o desvio padrão, etc., em qualquer direção do vosso array multidimensional. Aqui há uma coisa nova que nós ainda não tínhamos olhado com atenção, que é a possibilidade de ter funções que têm número variável de argumentos. Vocês têm aqui só um argumento, que é a matriz, e aqui tem um novo argumento que nós estamos a dar. Além disso, eu não estou a dar este argumento por posição, estou a dar o argumento pelo nome do parâmetro ao qual ele vai ser afetado. Portanto, temos aqui 2 detalhes novos.
que vocês depois podem utilizar, pode ser bastante prático em algumas situações. Vamos ver primeiro como é que criamos argumentos opcionais. Argumentos opcionais são aqueles que nós podemos fornecer ou não, quando chamamos a função, e a maneira como fazemos isso é, quando definimos os parâmetros na função, damos-lhes valores por omissão. Os primeiros parâmetros podem não ter. A partir do momento em que damos em que um tem valor por omissão, todos os outros a seguir têm de ter, porque senão depois o interpretador não sabe por que ordem é que o está a receber. E os valores por omissão são indicados com o igual ali no sítio dos parâmetros. O que isto quer dizer é que este min-val, esta variável, se for fornecido um valor, vai ter o valor que lhe for dado. É o valor do argumento que for dado. Mas se o argumento for omitido, então vai ter o valor de 1. E assim vocês podem criar um parâmetro na vossa função que pode ou não ter argumento conforme o utilizador queira. Portanto, tem um valor por omissão que lhe é atribuído no caso do argumento faltar. Por exemplo, eu vou testar o tamanho do 5 com esta função testSize. A função testSize devolve uma string large se o número for maior que o tamanho máximo, que o valor máximo, small se for menor do que o mínimo, ou medium caso contrário. Portanto, se eu fizer o testSize do 5, ele vai-me dar medium, porque por omissão o mínimo é 1 e o máximo é 10, e eu não estou a acrescentar ali nem o mínimo nem o máximo. Portanto, eles vão tomar aqueles valores. Se eu fizer testSize 5, 6, este 6 agora vai ser posto no valor mínimo ali, vai substituir o 1. E então, esta já vai ser a condição que é verdadeira e já vai dizer que o 5 é small. Se eu fizer testSize 5, 1, 4, o 1 vai para o mínimo, o 4 vai para o máximo e agora ele vai me dizer que é large porque altera ali as condições. Portanto, desta maneira, com esta notação, vocês podem dar valores por omissão aos vossos parâmetros e esses são os valores que eles têm na ausência de um argumento. Se houver argumento, é o valor do argumento que é usado. A restrição aqui é que, como o Python tem de saber por que ordem é que os argumentos são fornecidos, se qualquer um destes parâmetros tiver um valor por omissão, todos os que vierem a seguir têm de ter também. Porque quando falta, ele sabe que vai respeitar a mesma ordem. Não pode haver um obrigatório à frente de um que tenha valores por omissão. Okay? Nós podemos também atribuir valores aos parâmetros pelo nome do parâmetro em vez de ser por posição. Isto pode dar jeito se a vossa função tiver muitos parâmetros, eles tiverem todos valores por omissão e nós só quisermos alterar um, porque é aquele que nos dá jeito de mudar. Então aí não precisamos estar a dar valores para todos, para seguir pela ordem, basta dizer qual é que queremos mudar. E para isso, quando nós chamamos a função, em vez de dar simplesmente um valor, nós damos um dos nomes dos parâmetros da função e dizemos qual é o valor que ele vai ter. A restrição aqui é que, a partir do momento, na ordem dos argumentos que estamos a dar, a partir do momento em que damos um pelo nome do parâmetro, todos os outros a seguir têm de ser pelo nome do parâmetro. Porque senão o interpretador já não sabe quais é que vão com quais. Porque se eles forem todos por ordem, é fácil de seguir. Mas a partir do momento em que um dá um nome que pode estar por ordem diferente, então todos os outros têm de dizer o nome também, todos os que venham a seguir. Portanto, podem pôr por posição os primeiros e depois, por nome, os que vocês quiserem. Então aqui temos o exemplo, temos o 15, não damos nada para o min-val, o min-val, portanto, continua a 1, mas damos o 20 para o max-val. E agora o 15 é considerado médio naquelas condições. Aqui podemos dar 200 para o max-val e 100 para o min-val, mas notem que estão por ordem trocada. Não faz mal porque estamos a dar pelo nome e o interpretador sabe em que parâmetros é que cada um destes valores tem de ir. Portanto, parâmetros, se vocês quiserem argumentos opcionais nas vossas funções, deem valores por omissão aos parâmetros. Assim, se o argumento não estiver lá, o parâmetro, aquela variável vai ter aquele nome, aquele valor. Se vocês quiserem alterar ou dar alguns valores para alguns parâmetros específicos de uma função, vocês podem usar o nome do parâmetro em vez da ordem. Desta maneira, nem sequer precisam saber por que ordem é que os parâmetros estão na função. Desde que saibam os nomes dos parâmetros que precisam de dar, podem fazer isso. E foi isso que nós fizemos aqui. Estas funções têm vários parâmetros possíveis, eles têm valores por omissão, mas nós queremos alterar ali o valor do eixo
para ser aquele que nós queremos, e então damos o argumento pelo nome do parâmetro. Nós também podemos, portanto, desta maneira, podemos usar estas várias funções especificando o eixo, e agora vamos ver um exemplo de como é que nós aproveitamos isto para simplificar os cálculos que vimos há bocado. O diâmetro da proteína, temos aqui esta lista de tuplos com as coordenadas. O que fizemos inicialmente foi decompor, calcular a distância entre dois pontos, calcular a maior distância entre um ponto e os outros todos, e depois calcular todos com todos. E a razão pela qual fizemos isso é porque temos de fazer muitos ciclos para fazer as contas todas por cada um destes conjuntos dos tuplos e pelos conjuntos de tuplos, pelas listas de tuplos. Se nós recebermos aquela lista de tuplos e a convertermos numa matriz do NumPy, portanto vamos usar aqui a função array do NumPy, que recebe uma lista de listas ou uma lista de tuplos e converte numa matriz. Pode também funcionar só com uma lista de valores, então dá um vetor. Pode ser uma lista de listas e então é uma matriz tridimensional, portanto agora depende do que é que vocês têm lá. Mas neste caso, como temos uma lista de tuplos, vai-nos dar uma matriz de duas dimensões. Terá tantas linhas quanto os átomos da proteína e 3 colunas, que são as 3 coordenadas. Mas agora nós podemos aproveitar esse objeto, essa matriz, para fazer algumas operações com todos aqueles de uma vez, em vez de ter de estar a fazer muitos ciclos. Aqui, quando nós tínhamos originalmente nas listas de listas, uma diferença grande é que, se nós quisermos ir buscar um elemento específico da nossa lista, da nossa matriz, por exemplo, queremos aquele 3, nós temos de dizer que da nossa lista queremos ir buscar o elemento 0, o elemento 0 é esta primeira lista, e depois dessa lista ir buscar o elemento 2, que é aquele 3 daquela lista. Quando nós temos uma matriz nestes objetos do NumArray, do NumPy, nós podemos fazer a indexação nas várias dimensões. Por exemplo, eu posso dizer que desta matriz quero o elemento que está na linha 0, coluna 2. E aí ele vai-me buscar o 3, que é o que está na linha 0, coluna 2. Não preciso de estar a fazer isto aos passos, posso logo indexar a matriz toda como um objeto n-dimensional. E é isso que vamos aproveitar para fazer aqui. Neste caso, eu tenho aqui, vou fazer um ciclo, portanto, começo por converter as coordenadas na matriz do NumPy e começo por começar com o diâmetro a 0. Portanto, o diâmetro é a tal máxima distância que nós vamos agora incrementar como fizemos há bocado. Agora vou percorrer as linhas da minha matriz. Para cada linha vou buscar o número da linha, 0, 1, 2, etc., mas só até à penúltima, que é para depois fazer a comparação com as que vêm a seguir. E agora como é que eu posso fazer a comparação? Vou buscar a referência, que será aquele vetor naquela linha. E o vetor naquela linha é da matriz, o que está na linha com o número row, 0, 1, 2, etc., e todas as colunas. Portanto, vai-me dar o vetor inteiro das coordenadas que estão naquela linha. Agora, eu quero calcular as distâncias entre esse ponto e todas as coordenadas da matriz que venham nas linhas seguintes. Para isso, o que eu vou fazer é, vou subtrair esta coordenada da referência a todas as coordenadas das linhas que venham a seguir. E isso é aqui, da matriz, quero da linha seguinte até ao fim, portanto, row mais 1, 2 pontos, dá-me da próxima linha até ao fim das linhas, vírgula, todas as colunas, portanto, 2 pontos na segunda dimensão. Isto dá-me a parte de baixo da matriz, portanto, todas as colunas e todas as linhas que venham a seguir. É um bloco é uma matriz mais ou menos com a mesma forma, mas só com aquele número de linhas. E agora vou subtrair a essa matriz o vetor de referência. Como este vetor tem dimensão 3 e aquela matriz tem n linhas, mas 3 colunas, este vetor vai ser subtraído a todas as linhas. É a tal regra que faz a difusão da operação. Portanto, o que eu estou a fazer aqui, a calcular, é o resultado de subtrair a cada uma das linhas que vem a seguir a row, na matriz, os valores das coordenadas daquela linha de referência. E então vou obter uma matriz que tem todas essas diferenças, coordenada a coordenada, por todas essas linhas.
Se eu agora fizer isto ao quadrado, vou obter o quadrado de cada uma daquelas diferenças. Portanto, é uma matriz com a mesma forma, mas com todas aquelas diferenças ao quadrado. E agora faço a soma na direção das colunas. Ou seja, tenho em cada linha as 3 diferenças das coordenadas ao quadrado e agora somo na direção das colunas, obtenho um vetor que tem as somas de todas essas linhas, que é exatamente o quadrado da distância, neste caso. E faço depois a raiz quadrada disso, com o NumPy. O square root aplicado àquela matriz vai-me dar, ou aquele vetor, vai-me dar um vetor do mesmo tamanho com todas as raízes. Portanto, desta forma, eu obtenho aqui um vetor com todas as distâncias do ponto de referência a todas as coordenadas que venham a seguir na matriz. Já agora, a ideia destes exemplos que eu dou na aula teórica, vocês devem ter reparado que os exemplos da aula teórica são bastante mais complexos do que depois os exercícios, mas a ideia não é vocês saírem da aula teórica e já saber fazer isto olhos fechados ou assim, porque é impossível só de ver depois conseguirem fazer. O objetivo é que vocês tenham aqui uma primeira ideia de como se faz e tenham uma referência que depois vocês possam usar para seguir. Portanto, o propósito disto é que depois vocês em casa, com calma, vão olhando para aqui para o código, percebendo o que é que faz cada parte, experimentando, façam alterações, corram bocados e assim, para perceberem estes detalhes. Porque se vocês fizerem isto, têm mais preparação até do que é necessário, depois nos exercícios que vocês têm de fazer sozinhos, torna-se muito mais fácil, ok? Portanto, a ideia não é entrarem em pânico agora que isto é muito complicado, é terem um guião para depois vocês fazerem as coisas com calma. Portanto, aqui, aproveitando aquela capacidade do broadcasting da operação da matriz do NumPy, nós conseguimos calcular numa só linha todas as distâncias entre todas as linhas que vêm a seguir na matriz e aquele ponto de referência que é o da linha row. E agora vamos calcular a distância máxima. A distância máxima é o máximo daquele vetor. Portanto, basta usar aquela função max do NumPy. Se a distância máxima entre o ponto e as referências for maior do que o diâmetro, atualizamos o diâmetro. E agora fazemos isto para todas as linhas. E aquilo que nós tínhamos feito em várias funções originalmente, agora cabe numa só, com um só ciclo, porque nós podemos fazer aquelas operações todas paralisadas. Vamos ver então como é que podemos simplificar a função das notas de ICE. Vamos esquecer aquela função que fazia só os cálculos para um aluno, porque nós agora conseguimos fazer os cálculos para todos os alunos ao mesmo tempo, aproveitando a vetorização destas operações naquelas matrizes. Então, vamos receber aqui, na variável, no argumento, a tal lista de listas que tínhamos originalmente, com o número do aluno, as notas dos trabalhos práticos e as notas dos testes. Mas vamos converter essa lista de listas num array do NumPy, que é para depois podermos indexá-lo desta maneira. Por exemplo, a componente teórico-prática, vamos calcular um vetor com todas as componentes teórico-práticas de todos os alunos. Para isso, o que vamos fazer aqui é, na matriz com as notas, vamos pedir todas as linhas e a coluna de índice 3. A coluna de índice 3, a primeira coluna, que é de índice 0, é o número do aluno, a de índice 1 e 2 são os trabalhos práticos, a 3 e 4 são os testes. Portanto, este será o primeiro teste, multiplicado por 0,4, mais o segundo teste multiplicado por 0,6. Mas estamos a fazer isto em todas as linhas da matriz, em cada uma das colunas. Portanto, o resultado disto não é um valor escalar, são dois vetores. Isto é um vetor, isto é outro vetor, nós somamos e vamos obter um vetor que tem a componente teórico-prática de todos os alunos. A mesma coisa para a componente laboratorial. Estamos a somar os trabalhos práticos, dividir por 2, e obtemos um vetor com a componente laboratorial de todos os alunos. Agora, a nota final, a matriz para as notas finais, vamos começar uma matriz a 0, com tantas linhas quanto o número de alunos que nós temos, e duas colunas. A primeira coluna será para o número do aluno, a segunda para a nota final. E vamos copiar para a primeira coluna os números dos alunos, que estão na primeira coluna da matriz das notas dos elementos de avaliação. Para fazer isso, basta dizer que da matriz das notas finais, todas as linhas na coluna 0, vamos colocar os valores da matriz dos elementos de avaliação, todas as linhas, coluna 0. Portanto, ele vai copiar aquela coluna e pôr na coluna da primeira. Desde que o tamanho seja o mesmo, e é porque nós usámos a mesma forma, portanto, usámos o número de elementos naquela direção para determinar o número de linhas
da matriz final, ele pode copiar aqueles valores e colocar lá. Outra coisa que temos de ver também é a nota do trabalho que vai contar para a frequência. Então nós vamos buscar as notas dos trabalhos, e isto será a primeira coluna desta matriz das notas é o número do aluno, a segunda e a terceira são as notas do trabalho. Se nós fizermos isto, todas as linhas temos para todos os alunos. E uma fatia do ponto de corte 1 ao ponto de corte 3 vai cortar entre o primeiro e o segundo elemento. Lembrem-se que o ponto de corte 0 está antes do primeiro elemento. O ponto de corte 1 está entre o primeiro e o segundo, portanto, corta entre o número do aluno e o primeiro trabalho prático. Depois, o ponto de corte 2 seria entre o primeiro trabalho prático e o segundo. O ponto de corte 3 é entre o segundo trabalho prático e o terceiro e o primeiro teste. Portanto, do 1 ao 3, obtemos os dois trabalhos práticos. Isto será uma matriz com tantas linhas quanto os alunos temos e duas colunas só com os dois trabalhos práticos. Se fizermos o máximo dessa matriz na direção das colunas, obtemos o máximo para cada aluno. Cada aluno temos o máximo da nota do seu trabalho prático e temos um vetor com isso para todos os alunos. Essa é a nota que nós podemos testar agora para ver se é superior, se é pelo menos 9,5, para ver se tem frequência. E agora podemos fazer o ciclo em que vemos para cada aluno, se não tem frequência, vai ficar com menos 1 na sua nota. A nota é na linha IX, que é o índice do aluno, e coluna 1. Se não tiver a nota suficiente na componente teórico-prática, tem apenas a teórico-prática, etc. Portanto, esta parte é igual, estamos simplesmente a percorrer a matriz. Mas nós podemos simplificar isto também. Já agora, há aqui um detalhe, que é este round. Estão a ver? Estamos a arredondar a uma casa decimal. É aquele 1 que está ali. Portanto, isso era o que nós estávamos a fazer em separado, mas podemos, quando fazemos o round sem o argumento adicional, arredonda às unidades. Se fizermos o round com um número inteiro a seguir, dizemos quantas casas decimais é que queremos guardar. Agora, nós podemos fazer só aqui um detalhe, nós usamos a nossa função, vamos buscar as notas, vamos usar a função com as notas e obtemos uma matriz assim, que está em números fracionários, que não dá muito jeito para ter os números dos alunos e as notas finais, que são tudo inteiros. Então o que podemos fazer é, em vez de devolvermos a matriz com as notas final, usamos aquele método que a matriz do NumPy tem, que é AsType, que permite devolver uma matriz com o tipo diferente. Neste caso, devolvemos como inteiro, em vez de ser como fracionário. E agora temos a matriz como inteiro. Mas há uma coisa que podemos fazer mais para simplificar isto, que é aproveitar o facto das matrizes NumPy poderem ser indexadas com vetores booleanos, com vetores verdadeiros e falsos. Desde que na direção em que nós estamos a indexar haja tantos elementos na matriz quanto o número de elementos no vetor de verdadeiros e falsos, o objeto percebe que nós só queremos aqueles elementos da matriz que correspondam ao verdadeiro. Por exemplo, temos esta matriz aqui, que tem 3 linhas e 4 colunas, e vamos criar aqui um vetor 1, 2, 3. Se nós compararmos este vetor com 1, por exemplo, vec maior do que 1, vai comparar elemento a elemento e vai-nos dar um vetor também com verdadeiros e falsos. Portanto, o primeiro é falso, não é maior que 1, os outros dois são verdadeiros. Como este vetor tem 3 elementos de verdadeiro e falso, nós podemos usá-lo para indexar as linhas da nossa matriz, que são também 3. Por exemplo, aqui estamos a dizer que queremos da matriz 1 todas as colunas, aqueles 2 pontos ali, mas só as linhas para as quais o vetor 1 seja maior do que 1, ou o vetor seja maior do que 1. Então a primeira não aparece, 1, 2, 3 não aparece, as outras duas aparecem. Portanto, nós podemos pedir uma parte da matriz, criando uma comparação que dê um vetor com o tamanho certo, e a matriz vai-nos dar, aquele objeto vai-nos dar só a parte da matriz que corresponde aos verdadeiros. Nós podemos também fazer isso, não só em cada direção, mas com a matriz toda. Por exemplo, aqui queremos da matriz os elementos que são maiores que 4. Este matriz 1 maior que 4 vai-nos dar uma matriz de 3 linhas por 4 colunas com verdadeiros e falsos. Quando usamos isto para indexar a matriz, ele vai-nos dar só aquelas células que têm o verdadeiro. Portanto, estes são os elementos da matriz que são maiores que 4. Vocês podem fazer isto para indexar partes da matriz que vocês especifiquem desta maneira.
Então vamos usar isto para simplificar ainda mais a nossa função. Aqui na primeira parte, nós calculamos a componente teórico-prática, a componente laboratorial e a nota maior dos trabalhos práticos para todos os alunos. Portanto, temos os vetores com estes valores. Agora, vamos criar a nossa matriz com as notas finais e vamos preenchê-la com a nota final de todos os alunos, assumindo que tem frequência e que tem nota mínima na componente teórico-prática. Portanto, é simplesmente 0,4 vezes a componente laboratorial, mais 0,6 vezes a componente teórico-prática e tudo arredondado às unidades. E agora, vamos escrever por cima dos valores daqueles que não têm a componente teórico-prática com pelo menos 8, apenas o valor da componente teórico-prática, porque esses só terão essa nota. Como é que fazemos isso? Da matriz final, as linhas correspondentes ao valor na componente teórico-prática menor do que 8, lembra-se que este componente teórico-prática é um vetor, com tantos elementos quanto os alunos. Comparar isto com 8 dá-nos true a todos aqueles que tiverem menor do que 8 nesta nota. Portanto, estamos só a olhar para essas linhas na nossa matriz das notas finais. E o que vamos pôr lá é o arredondado às unidades da componente teórico-prática só desses alunos, daqueles que têm a nota menor do que 8. Portanto, como isto vem sempre pela mesma ordem, todos os alunos que tiverem nota menor do que 8, essa nota arredondada à unidade será escrita na sua nota final. Portanto, ignora-se a nota dos trabalhos práticos. Depois vamos fazer o mesmo com a frequência. Todos os alunos cuja nota que usamos para a frequência, que é o maior dos dois trabalhos, seja inferior a 9,5, vão ficar com menos 1 na sua nota na pauta final. Já agora, notem que aqui estamos a fazer a ordem inversa do que fizemos no IF. Porquê? Porque no IF nós temos de testar primeiro aquilo que tem prioridade, ou seja, primeiro a frequência, depois o componente teórico-prático e depois pôr a nota final, porque à primeira condição que é verificada, o IF já não vai fazer as outras. Aqui o que estamos a fazer é o contrário. Nós estamos a escrever por cima dos valores que lá estavam. Então temos de começar por pôr os valores que têm menos prioridade e depois substituir aqueles que temos de alterar. Okay? Mas a ideia basicamente é a mesma e aqui, mais uma vez, podemos aproveitar a possibilidade das matrizes NumPy nos permitirem indexar e manipular muitos elementos de uma vez para poder fazer isto sem ciclos. Estamos simplesmente a dizer quais é que queremos alterar. Em rigor, como podem ver, isto não é obrigatório usar isto. Vocês podem sempre fazer as coisas com listas e tuplos e assim, como nós fizemos originalmente. Só que se vocês souberem usar as matrizes NumPy, podem poupar bastante trabalho para fazer este tipo de operações. Portanto, sempre que estão a lidar com conjuntos de dados, se vocês souberem como fazer as condições e manipulá-los e assim, torna-se muito mais fácil. Agora, isto não é uma coisa que vocês decorem só de olhar, não é? Portanto, seria como ensinar-vos a andar de patins, só andando aqui de patins, vocês viam e pronto, já estava. Vocês têm mesmo de praticar isto, porque é só com um bocado de prática que estes detalhes se vão tornando mais simples. Mas se vocês seguirem os exemplos que estão aqui e forem treinando, depois é mais fácil fazer os outros exercícios. Portanto, resumindo, o que nós vimos agora, e a maior parte do que vamos ver a seguir, pelo menos até ao SQL, já não são elementos básicos da linguagem. São ferramentas que vêm com o Python que podem facilitar o trabalho em algum tipo de processamento. E o que vimos agora foram estes objetos, os ND-arrays do NumPy, que permitem fazer operações, vetorizá-las para conjuntos de valores só de uma vez, sem termos de fazer os ciclos. Permitem também ir buscar subconjuntos das matrizes, ou por ordem, ou então por booleanos, por verdadeiros e falsos. Vocês têm aqui, na documentação do SciPy, tem um Quick Start, um tutorial para o NumPy, que entra um bocado mais em detalhe do que nós entramos aqui, mas que tem vários exemplos que também podem usar para praticar.